Esse livro tem 426 páginas e o nome é Maze Runner, Correr ou Morrer. Foi produzido por James Dashner. Ah, ele fala sobre um labirinto que fica em volta de um lugar que eles chamam de clareira. É tipo um campo de concentração, que todo dia eles recebem experimentos e cada mês aparece um jovem novato, sempre garotos, nunca garotos, sempre garotos. E ah, ao longo do tempo eles vão desvendando, vão descobrindo coisas no labirinto e cada um que chega lá vai recebendo uma função. A função principal, que só os mais fortes, mais rápidos e mais resistentes exercem, é a função de corredor. Eles entram dentro do labirinto para desbravá-los, para ver se eles descobrem uma passagem secreta e tal. Só que eles devem fazer isso durante o dia. Se eles fizerem isso durante a noite, aparecem os tais monstros que eles chamam de verdungos, que matam todo mundo que vê na frente. E durante a noite eles aparecem e durante o dia eles correm. Só que durante a noite os muros se fecham. Tem o muro da porta leste, porta norte, oeste e sul. Cada dupla de corredor vai para um lado. E sempre fazendo anotações no caderno. E também tem a casa dos mapas, que é onde eles colocam todas as informações coletadas num dia. Eles vão direto para aquela casa dos mapas e colocam suas informações que eles coletaram naquele dia naquela casa. Ao longo do tempo aparece um novato, que ele chega e tudo começa a mudar. Você chega lá e não entende nada do que está acontecendo, você fica perdido, você não sabe o seu nome, você não sabe de onde você veio, você não sabe sua família, você não sabe de nada. Até que dali um dia, mais ou menos 2 dias, você lembra o seu nome, só o seu nome. E aí, quando esse garoto chega, o nome dele é Thomas. E daí, ele quer saber de tudo. Ele quer saber o que faz o corredor, o que faz isso, o que faz aquilo. Aí, um dia, ele viu uma dupla de corredores dentro do labirinto. Ele estava do lado de fora e viu os corredores vindo, já estava quase anoitecendo. Aí a dupla de corredores estava vindo, só que um tinha sido picado por um verdugo. Estava tipo praticamente morto, desmaiado. E daí ele foi picado e daí o amigo dele, o Minho, estava tentando ajudar, estava trazendo ele, carregando nos ombros. Só que como ele era grande, pesado e fortão, o Minho não tinha muita força para te carregar. E as portas estavam se fechando no labirinto, então o que significaria que eles ficariam presos dentro do labirinto durante a noite. Então o Thomas, ele com o intuito, correu para dentro do labirinto ajudar eles. E no que ele entrou, as portas se fecharam. Aí eles tiveram que passar a noite no labirinto. Só que ninguém nunca tinha sobrevivido uma noite no labirinto, porque os verdugos matavam todo mundo. Aí o Minho, a primeira coisa que ele fez foi falar: nunca para de correr. Aí o Minho saiu correndo e daí o Thomas pensou: mas o que eu vou fazer com o Albi? A Albi era o cara que tinha sido picado. Então o que ele pensou? Os muros eles eram cobertos por eras. Então era um cipó grosso, firme, resistente. Então o Thomas pegou aquele cipós e amarrou o Minho e foi erguendo. Foi erguendo ele pelo cipó e deixou ele amarrado. E daí ele deixou lá e começou a correr. Deixou o cara pendurado lá e começou a correr. Até que de repente ele encontrou o Minho. E daí, só que o Minho tava do outro lado do labirinto. E havia verdugos vindo. E contra o Thomas. E daí o Thomas conseguiu de uma maneira inusitada desviar desses verdugos. E o Minho ficou tipo, nossa, ele é um deus. E daí ele correu pro lado do Minho e perto de um penhasco, de um abismo, eles estavam encurralados. Tinha 6 verdugos na frente deles e eles estavam sozinhos. Então eles tiveram a ideia de correr e atacar os verdugos, tipo, desviando os ataques dos verdugos, passando por baixo, pelo lado, sempre desviando, fazendo com que os verdugos caíssem naquele abismo.
o verdugo vinha pra cima deles, eles desviavam e o verdugo caía em cima, dentro do abismo. Era um abismo que você não via nada no chão. Você tirava uma pedra, caía, você não via o abismo. Aí eles conseguiram passar a noite no labirinto. Aí quando eles saíram do labirinto, uns ficaram impressionados com o que ele tinha feito, depois que o Minho contou para todos. E outros ficaram bravos, por causa que ele descumpriu uma lei. Daí ele teve que ficar no amansador durante um dia. O amansador significava que quando alguém fizesse alguma coisa errada, ele tinha que passar um dia lá, como punição. Então, ele ficou aquele dia lá, e daí dentro desses dias apareceu uma garota. Uma coisa que nunca tinha acontecido, porque era um lugar onde só aparecia garotos. E apareceu uma garota com uma mensagem escrita: o fim está próximo. E daí eles ficaram apavorados, por causa que eles não sabiam o que fazer. E daí recolheram ela estava em coma. Ficou vários dias em coma, sem acordar. Só que ela conseguia se comunicar com o Thomas pela mente. Só com ela conseguia falar com ele e ela sabia o nome dele. Ela em coma falando com ele pela mente. E daí começou a assustar ele e ele começou a falar para outras pessoas e as pessoas também começaram a ficar assustadas. E daí eles pensaram que a culpa de tudo aquilo fosse do Thomas e dessa garota. De eles estarem naquela clareira, naquele lugar, naquele labirinto. O motivo era que a culpa fosse deles, de Thomas e a Teresa, que era o nome da garota. Aí depois que ela acordou, ela conhecia o Thomas. Ela conhecia o nome do Thomas, conhecia tudo. E daí... e eles declararam o Thomas como um corredor também. Daí elas conversaram, a Teresa e o Thomas lá. Até que um dia o céu ficou nublado e tipo, ficou 24 horas sem sol. O tempo começava a passar mais rápido e o sol não aparecia. E as plantas que tinham lá precisavam de sol. E os suprimentos não chegavam mais. Isso tudo começou a fazer referência àquele bilhete que a Teresa tinha trazido junto quando ela chegou. Então, eles começaram a botar a culpa neles, no Thomas e na Teresa, novamente. Aí, as portas, a porta leste, norte, sul e oeste não se fecharam durante a noite. E aí houve um ataque de verdugos. E daí, os verdugos atacaram, mataram alguns, só os mais inteligentes e mais fortes sobreviveram. Aí o Thomas teve uma ideia de que eles entrariam no labirinto no dia seguinte, esperariam amanhecer e entrariam no labirinto. Porque era a única solução deles saírem de lá. Porque eles precisavam descobrir uma passagem secreta. Mas daí eles iriam com todo mundo. Todos unidos. E daí? Será que eles conseguiram escapar? Você vai ter que ler o livro.